né? É quem deveria trabalhar? Não, é quem deve estipular os parâmetros pela qual a associação deve se pautar, manter o objetivo dela. Vamos colocar o exemplo seguinte, ó. Eu fui muitos anos do Conselho da APAE e do Conselho da APIA, os idos de sucesso, né? A APIA, quando tinha 4.000 sócios, para vocês terem uma ideia, era uma cidade, né? Então, como é que funciona isso? Então, o presidente da executiva, que a gente chama, vamos imaginar na APAE, ele quer construir lá uma quadra para que as crianças tenham a possibilidade de maior lazer. Beleza, ele faz a proposta, ele faz o orçamento, quanto que vai ficar, aí ele manda para o Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo vai ser formado por um X de pessoas, que no caso da APAE era pessoas da sociedade civil, de todas as áreas, dentre eles médicos, advogados, administradores, pessoas que, enfim, que participam da sociedade. E ali ele expunha a necessidade de fazer aquilo. Se por acaso o conselho achasse que não fosse interessante, ou que, por exemplo, para fazer essa quadra iria endividar, iria fazer dívida, ia prejudicar, enfim, esse conselho poderia votar contra. Então, o presidente da executiva não poderia fazer sem o aval do conselho. Professor, se ele fizer, ele corre o risco de perder o cargo de presidente e, além disso, sofrer um processo por desvio de função, desvio de interesse, né, em virtude daquilo. Então, não é tão simples, né? Vou montar uma associação e eu sou presidente, eu saio fazendo o que eu quiser. Não, tem que ter um conselho. Além do que, também tem que ter sempre um conselho fiscal para fiscalizar as verbas, né? Mas quando é coisa muito grande, como foi o caso da associação do pessoal do portador de câncer, né? Eles resolveram mudar para a fundação, porque, além de tudo, teria a fiscalização do Ministério Público. Se tornaria mais transparente ainda, tá certo? Então, deliberar é isso, né? O presidente da República tem dois órgãos, ou melhor, dois conselhos que o auxiliam. Mas são deliberativos? Não, são conselhos consultivos. Um deles é o Conselho de Guerra, que é formado pelos ministros de guerra, ministro da Economia, ministro das Relações Exteriores, ministro, sei lá mais quem. E aí se ele entender que ele tem que declarar guerra a um outro país, mesmo que todo o conselho seja contra, ele não está adstrito ao conselho, tá? Esse conselho não é deliberativo, e sim autorizativo ou consultivo, mais nada. Tá certo? Então, por deliberação do sócio, quer dizer, os sócios vão juntar em uma reunião, vão se reunir e vão decidir ali a possibilidade de extinção dessa pessoa jurídica. Mas, professor, vem aquele velho ditado, né? Tem 4 sócios, 3 querem extinguir a empresa e um não quer. A Constituição ela é muito clara nisso, né? Ninguém é obrigado a viver em união, em relação com outra pessoa, seja de qualquer forma. Então, antigamente tinha aquele problema, né? Eu quero me separar, mas meu marido não quer dar a separação. Aí era aquele forféu. Difícil. Hoje não tem nada disso. Você quer, você não quer, você entra. Se o marido quer ou não quer, ou a mulher quer ou não quer, você entra e que a separação acabou. O juiz nem vai perguntar se ela quer ou não. Você não é obrigado a viver. Professor, então, se o cara quer e eu não quero, como é que faz? Aí você faz todo o levantamento fiscal da empresa, vê o quanto ela vale, ou os 3 depositam a parte dele, tá certo? Que caberia a ele em juízo, o juiz vai decretar a extinção, ou ele compra a parte de todo mundo e coloca mais um sócio, porque se for limitada, ele não pode ter um único sócio. Boa noite, Natália. Então tem essa possibilidade, mas de qualquer forma vai haver a extinção, tá bom? O que ocorre muito hoje, pessoal, por exemplo, em separação de casais, quando não entram em consenso na venda de patrimônio, e tem um patrimônio às vezes razoável, né? Falar, mas a casa ficou no nome dos dois, agora ela quer vender, ele não quer vender, então ela tem que comprar parte dele. Mas ela não tem dinheiro, então vai ser feito o leilão.
como é que faz? Primeiro, você pode entrar com três orçamentos, geralmente de imobiliárias idôneas, né? E tirar a média. Ou pedir para que vá a leilão. E aquele que pagar mais leva. Professor, eu quero ficar com a casa, mas ela está dificultando. Se for para leilão, alguém comprar, o Stefano vai comprar. Ele compra, paga lá 100 mil. Você tem, acho que 24 ou 48 horas para adjudicar. Adjudicar quer dizer depositar os 100 mil que o Stefano iria pagar, porque você tem direito de preferência, tá? Então, professor, então eu posso colocar alguém lá para tentar comprar? Só que se o cara der um lance muito alto, você não conseguir pagar, você perdeu. Então tem que tomar cuidado. Então, por deliberação de sócios, por maioria absoluta, na sociedade por prazo indeterminado. Terceiro seria a falta de pluralidade de sócios, né? Como assim, professor, falta de pluralidade de sócios? Imagine 3 jovens empreendedores, a empresa está indo muito bem, e eles resolvem, de repente, fretar um avião particular para ir festar no final do ano em um determinado lugar, tendo em vista o sucesso que a empresa vinha alcançando. O avião cai, mata os 3. Extingue-se a empresa. Ah, professor, mas os herdeiros não pode? Mas vocês imaginem a loucura que seria, né? Se os herdeiros fossem tentar administrar. Então, tecnicamente, isso não é viável. Há a extinção da empresa, tá certo? Ou seja, os herdeiros vão receber o que proporcionalmente cabe a cada um dentro da empresa. A empresa provavelmente é vendida e aí o valor arrecadado passa. Se não for vendida, ela pode ser extinta e o que for apurado de haveres dividido entre os herdeiros, se tiver herdeiros, né? A outra possibilidade, por determinação legal. O nome já diz, né, pessoal? Determinação legal. O que é determinação legal? É aquela determinação por lei. A lei determina. Mas como assim a lei vai determinar uma extinção de empresa, professor? Pode. Por exemplo, alguns anos atrás, saiu uma lei que não permitia mais, uma lei federal, não permitia mais a construção ou a fabricação de telhas de amianto ou caixa d'água de amianto. É óbvio que ficou comprovado que isso é causador de câncer. Aí as empresas recorreram para o STF. Aí acho que o ano passado saiu a decisão final. Não pode mesmo. Então você tem duas possibilidades. Ou você troca o objeto da empresa e deixa de ser fabricante de telha amianto para telha de barro, ou você vai ser obrigado a extinguir. Tá certo? Então a lei vai te determinar isso. Depois nós temos por ato governamental. Como assim, professor? Pelo ato do governo. Então nós temos lei, nós temos governo, então nós temos poder executivo, agora nós temos poder legislativo, agora nós temos poder executivo. Por exemplo, você tem um açougue e não segue as regras, aquilo que foi determinado pela vigilância sanitária. Então, de repente, o cara passa lá e fala para você numa das inspeções, fala, olha, essa parede aqui está mofando, você precisa corrigir isso daqui. Então, eu vou te dar uma advertência. Você tem aí uma semana para reformar toda a cozinha aqui. Beleza? Beleza. Passou uma semana, 10 dias, o cara vai lá de novo. O senhor reformou? Não reformou. Ele vai dar uma multa. O senhor tem aí uma multa de 10 mil reais e mais 20 dias para resolver esse problema. 20 dias ele voltou. Arrumou ou não? Ele embarga. O que é embargar? É aquilo que vocês às vezes veem, que é pegar uma folha dessa, com uma determinação do órgão, e pregar na porta. Então fica entre a porta e o batente. Ninguém pode abrir aquela porta. Está embargado. Agora, né, na pandemia aí, muitos barzinhos aí, restaurantes, né, estão sofrendo embargo. Academia, o cara vai lá e prega o papel na porta. Está embargado, não pode abrir. Tá certo? Por que ato do governo? Porque ele vem de regras, muitas vezes pedidas pelo próprio governo do Estado, né? Se vocês observarem, no caso do Brasil, que é um país continental, então a legislação federal, ela passa uma regra geral. Então, por exemplo, né, tem que ter higiene. Tá, o que a vigilância sanitária de cada estado vai fazer, né?
ela vai emitir regras em cima dessa, tem que ter higiene. Porque, por exemplo, estado de Prudente, uma região extremamente quente. Então, tem que ter freezer com capacidade de tal, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Quando você fala do Rio Grande do Sul, você fala uma temperatura muito mais abaixo que a nossa, constantemente. Então, você já vai ter uma outra regra diferenciada. Então, essas regras podem mudar, professor, de estado para estado? Pode, porque ela vai se adequar. Você tem agora, por exemplo, no norte, né, Belém, aquela região, que é a época de frio deles, chuva. Então, você tem um problema da dengue, enfim, de uma série de outras condições que para nós é diferente. Então, cada estado pode mudar. Né? Então, essa regra geral vem da federação, vem das leis federais. Geralmente ele impõe mais regra, mas aí o que eles vão fazendo? Eles podem estar restringindo e modificando em partes essa legislação federal, certo? Pela dissolução judicial. Pela dissolução judicial, aqui tem duas condições, pessoal, que eu vou explicar para vocês. Até alguns anos atrás, ou melhor, até vários anos atrás, quando uma empresa tinha um passivo maior que o ativo, ela tinha duas possibilidades. A primeira delas era pedir concordata. Acho que vocês já devem ter ouvido falar isso. Essa concordata foi modificada agora recentemente que eu digo alguns anos, para recuperação judicial, tá certo? E a lei de falência também foi modificada, principalmente na época do governo petista, do Lula. Por quê, professor? Porque ele fez algumas modificações que, no ver dos juristas, obviamente, era para beneficiar as empresas, principalmente a que lucram. Qual é a empresa que mais lucra no país hoje, pessoal? O que vocês acham? Quem que mais ganha dinheiro no país? Petrobras? Não. Usinas? Também não, Karina. É a carne bovina, como é que fala? Não. Tipo, gato. O agronegócio? Isso. Não, uma empresa. Todos nós usamos ela. Alguma farmacêutica, professor? Também não. Vocês estão esquecendo, hein? Todo mundo usa. Hidrelétrica? Também não. Banco. O banco é o que mais lucra. Hoje eu estava conversando com uma colega e ela falou: Ari, vendi um apartamento meu e eu tinha uma outra dívida para sanar. Mas eu falei: eu vou aplicar o dinheiro. Chegou no banco, a poupança ela disse que estava 0,16 e o CDB 0,27. Aí o banco te empresta a juros módicos de 1,9, 2, 3. Se você for pagar juros de cheque especial, vai para 8, 9, cartão de crédito 10. Entenderam? Então, quem mais ganha? O banco. Você pode ver que todas as ações contra banco, ele nunca paga. Ele deixa esgotar todo tipo de recurso. Por quê? Porque enquanto ele vai ter que pagar 0,5 para você lá, ele está emprestando a 3, 4. Ele vai te pagar com o próprio juro que ele receber de outros. Então, banco é o que mais ganha. E aí houve uma modificação nessa condição. Então, hoje, quando uma empresa, e isso tem acontecido muito agora, nessa época de pandemia, um pouquinho antes da pandemia, algumas usinas de álcool aqui da nossa região andaram sondando os grandes escritórios de advocacias em São Paulo para auxiliar nelas, que seria o pedido de recuperação judicial, que seria a antiga concordata. O que vem a ser a recuperação judicial, pessoal? Ela nada mais é que um mecanismo legal que você obriga o teu credor a receber da forma que você quer pagar em tese. A lei, ela permite a divisão de valores, né? Então, você deve lá R$ 1.000.000. A lei vai dizer o seguinte, olha, o Emerson, a sua empresa deve 1 milhão, né? Deve. Então, como é que você quer pagar? Fala, olha, de acordo com a lei, eu posso dividir em 36 meses com um desconto ainda de 20%. Então, você vai pagar
800 mil dividido em 36 meses sem juro. Ah, não, eu prefiro pagar um pouco menos, né? Eu quero pagar em 30 meses. Então, você vai ter um desconto de 30% e vai dividir em 30 meses. Então, isso vai para cada credor seu. Mas para a empresa chegar nesse ponto, o que ela tem que fazer? Ela tem que fazer um levantamento. Ela não pode estar devendo um tostão para ninguém. Professor, não estou entendendo como assim. Já te respondo, Thiago. Ela faz um balancete e diz, olha, hoje eu estou com a folha de pagamento em ordem, paguei todo mundo, recolhi todos os impostos e não devo nada em carteira. Porém, daqui 6 meses, o que eu estou fabricando não vai dar conta de pagar as contas. Não vai dar para pagar isso que está parcelado. Então, você tem que entrar com esse pedido antes que haja qualquer dívida. A dívida, você sabe que você não vai pagar lá na frente, mas ela ainda não aconteceu, tá certo? E aí você entra judicialmente. O juiz vai dizer para você, falou assim, ah, tá, você quer pagar assim? Tá. Então vamos fazer uma assembleia, vamos chamar todos os teus credores. Aí você chama a empresa tal, fulano, ciclano, vem lá, 20 pessoas numa assembleia. Você fala, pessoal, o negócio é o seguinte, eu estou sem grana, minha produção caiu, devo para vocês, não nego, mas tem que pagar desse jeito. Aí o José Lucas levanta a mão e fala assim, ah, mas você deve 100 mil para mim. Se você me der, se você for pagar dessa forma, você vai ter 30% de desconto, então eu já vou receber 70. E esse 70 vai ser dividido em 30 meses. Vai ficar difícil para mim. Só que você tem que ter um bom advogado para te orientar, porque de repente o advogado vai chegar e vai falar para o seu Zé Lucas, o negócio é o seguinte, velho. Se ele for para falência, nem esses 70 você vai receber. Porque aí vai virar uma merda só. Né? Todo mundo sabe disso. Quando uma empresa vai à falência, é porque ela já não tem mais nada para pagar. E aí, dançou. Boa pergunta do Tiago. Incentivo fiscal entra na recuperação judicial? Não sei te dizer, Tiago. Vou ser sincero para você. Não sei te dizer se o incentivo fiscal entra. Nunca vi. Vou ficar te devendo essa pergunta. Ou melhor, vou tentar perguntar para algum colega que é da área tributária. Tá bom? Fico te devendo. Entenderam, pessoal? Bom, o Poder Judiciário aceita e homologa esse acordo onde todos os credores aceitaram esse tipo de pagamento. Se eu atrasar um mês o pagamento, que obviamente vai ser proporcional a todos eles podem pedir a falência. Uma vez ido à falência, e aí é uma decretação do Poder Judiciário, todos os bens da empresa serão bloqueados. Então vai o oficial de justiça lá, coloca um papel entre o batente e a porta também, com uma determinação judicial dizendo que ninguém pode entrar na empresa, os donos não podem tirar um fio de cabelo de dentro da empresa, só que é óbvio que quando o cara está vendo que a empresa vai à falência, ele já limpou a empresa, né? Mas ele não pode tirar nada ali de dentro, uma vez que decretou. Tem, Cristiane, tem curtume imprudente, teve frigorífico na região, teve grandes empresas aqui na região que entraram com recuperação judicial. Bom, ele está lá, decretada a falência dele. Professor, o juiz decretou a falência, 3 meses depois o cara ganhou na Mega Sena. Quer recuperar tudo e pagar tudo de novo, ele pode? Não, a empresa já está falida. Ele pode abrir uma outra empresa, mas aquela não. Ele pode até pagar tudo ali para não ter problema de crime falimentar. Mas ele não pode, a empresa não pode reviver, como diz o outro. Então, por isso que a diferença é muito grande. O que mudou do governo Lula, do governo anterior, ou seja, da legislação anterior? Antes do governo Lula, né, a lei mudou, eu diria, 50% para bom e 50% para ruim. Por que bom? Porque antigamente quebrava-se a empresa, extinguia, sobrou o quê? Sobrou carteira, sobrou mesa, sobrou umas maquinários, vende esses maquinários e tenta pagar o total das dívidas. Nunca dava. Agora, com a mudança da lei, o que eles fizeram? Eles disseram o seguinte, olha, é possível recuperar parte da empresa? É.
acho que a maioria de vocês acho que não vai lembrar, né, pessoal novo, mas a Varig, a empresa Varig, aconteceu isso. Ela foi uma das primeiras empresas a entrar em falência na nova lei de falências na época, né? O que aconteceu com a Varig? Ela foi dividida em duas. Uma parte ficou a coisa boa. O que seria a coisa boa? Os aviões novos que tinham sido adquiridos e estariam tecnicamente pagos, os pilotos que eram bons e não tinham os altos salários dos pilotos antigos, portanto, havia uma diminuição de valores trabalhistas, né? Todos os equipamentos de manutenção, blá, 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 eles jogaram para cá. Do lado esquerdo, ficou todo o passivo da empresa, né? Então, os aviões velhos, os funcionários velhos que precisava ser pago uma grande quantidade de rescisão trabalhista e todos os credores. Esse lado bom foi a leilão. Quem comprou já podia movimentar a empresa sem ter vínculo com esse lado podre da falência. Por quê, pessoal? Porque se você compra uma empresa que está falindo, tecnicamente, se você tentar movimentar ela, você tem que ir para qualquer coisa, ou mesmo funcionar ela no mesmo lugar. Deixa eu melhorar o exemplo. Esses postos de gasolina que vocês veem fechado, se o cara faliu ou fechou, nos próximos 3 anos você não pode abrir um posto no mesmo lugar, mesmo que seja com outra pessoa jurídica. Por quê? Porque vai dar a sucessão de todas aquelas dívidas dele. É assim que a lei entende. Então, antigamente eu não poderia comprar, por exemplo, os aviões, que eu estaria assumindo a dívida do restante. Então, imagine a Gol ir lá e comprar tudo aquelas coisas boas. E falar, não, eu comprei os aviões, eu não quero a dívida. Tecnicamente, ele teria que assumir as dívidas tributárias e trabalhistas. Então, ninguém quer isso. Ninguém vai comprar. Então, quando dividiu a metade das duas, foi transformada essa parte boa na Varig Log. E a parte ruim ficou para cá. E todo o dinheiro que foi arrecadado aqui na venda disso foi jogado aqui para tentar pagar essa dívida que restou. E lógico que não foi pago tudo, né? E aí onde entra o governo Lula com a lei? Ela fez uma modificação. Antigamente existe até hoje uma regra de pagamento. Primeiro os que recebem são os trabalhadores. Isso é ponto pacífico. Qual é o segundo que recebe nessa ordem? Vocês sabem? Depois dos trabalhadores, quem que receberia? Os credores? Não. Esses coitados, Lucas, são os últimos a receber. Muito bem, Ronaldo. Quem antigamente recebia era o governo. Na realidade, não é o governo, são os tributos. Porque o tributo... Ah, professor, mas está pagando o governo, os tributos. Então, mas o tributo, ele é, em tese, revertido para o bem da sociedade. Então, seria para o bem de toda a sociedade. E aí, em terceiro lugar, viriam os bancos. O que o governo Lula fez? Inverteu, passou o banco para segundo lugar e passou o governo para o terceiro lugar. Ou seja, ele deu preferência de receber dos bancos. Porque os bancos disseram, ó, se vocês não mudarem a lei, eu não libero crédito para a sociedade, para as empresas. Entendeu? Consegue o pessoal receber? Não. Está aqui pertinho a Decasa, que entrou em falência há anos e o pessoal está batendo cabeça. Aqui do lado também essa destilaria aqui de Regente Feijó, Santa Fani, também está um lelê, né? Difícil receber. Tá certo, pessoal? Então, esse é pela dissolução judicial. Pela morte de sócio, e aí se os sócios remanescentes não quiserem continuar com a sociedade, eles tecnicamente são obrigados a extinguir a sociedade, a empresa. Tá bom? Ficou claro isso, pessoal? Então, numa amostra geral, a pessoa jurídica se extingue dessas formas. Alguma dúvida? Bom, para a reta final e para o encerramento da aula. Boa noite, Ana. Eu
eu vou falar sobre os grupos despersonalizados. Quando eu falei sobre pessoa jurídica lá atrás, pessoal, quando eu perguntei quem é a pessoa jurídica, alguns falaram empresas, mas teve aluno, eu não me recordo quem, que falou assim, aquele que possui CNPJ, professor. Então, existem casos que o legislador estipulou que em certas situações alguém vai ter CNPJ, mas ele não é reconhecido como pessoa jurídica na acepção da palavra. Por quê? Porque ele não se enquadra em todo o contexto da pessoa jurídica. Na realidade, tem a CNPJ, que é para efeitos tributários. Se você parar para pensar, né, a empresa, pessoa jurídica, ela quer o quê? Ela quer lucro. Uma associação, a PAI, ela quer cuidar de crianças com necessidades especiais. A associação da FATEC, dos alunos da FATEC, promover uma série de eventos, né? Melhorar algumas coisas. Então, todas essas pessoas jurídicas têm objetivo. Aí, se eu parar para perguntar para vocês, qual o objetivo do condomínio, do prédio? Por que tem um condomínio? Qual que é o objetivo dele? Qual a finalidade do síndico? Bom, professor, condomínio tem como finalidade a manutenção do condomínio. Ponto. Mais nada. Só que assim, tem condomínio e tem condomínio. Tem um prédio aqui em Prudente, que, salvo me engano, ele tem de área útil por apartamento em torno de 350 metros quadrados. Então, assim, é hiper grande. Que o condomínio dele, salvo me engano, é 4 pau por mês. Se você colocar 20 apartamentos, são 80 mil que roda por mês. Tem que ter síndico. O síndico vai fazer o quê? Vai pagar os funcionários, funcionário de limpeza de área comum, serviço de segurança, manutenção dos elevadores, manutenção do prédio. Isso é tributado. Né? Porque você imagina, como que eu faria o registro dos funcionários que trabalham no prédio? Então, tecnicamente, ele é considerado um ente despersonalizado, mas tem CNPJ. Produtor rural, tem CNPJ? Tem. O Ari tem CNPJ? Tenho. Sou eu só. Sou uma sociedade de um só. Olha que coisa boa, né? Tem sócio para dar palpite. Por que eu tenho CNPJ? Porque o legislador entendeu que no meu ganho como advogado, eu posso ter um abatimento de tributo se eu receber pela pessoa jurídica. Qual a finalidade específica disso? Não saberia explicar para vocês. Aí teria que chamar um tributarista ou um contador. Mas é assim que funciona. Eu sou pessoa jurídica? Eu sou. O proprietário rural é pessoa jurídica? É. Mas não é. O síndico é pessoa jurídica? É. Outro detalhe que vocês vão ver, que é a personalidade, grupos despersonificados, porque assim, são grupos que têm personalidade, alguns têm CNPJ, mas têm direitos e obrigações. Olha que interessante. O Estado reconhece ele, mas não reconhece. Tecnicamente reconhece, como eu disse, para a parte tributária, para regularizar poucas situações. Vamos lá. Teu pai morreu. Beleza? Beleza, professor. Aí foi lá para a tia. Para a tia não, para esse novo que tem aí, que é mais bonito que a tia agora. Tem aquela sala especial também lá, onde fica os parentes tomando café. E aí os filhos já estão ali atrás negociando o patrimônio do pai que acabou de morrer, que está ali, ó. Cheio de crisântemo. Ó, você fica com isso, você fica com aquilo, você fica com aquilo outro. Pode ser feita a divisão ali? Em tese pode, mas não vai ocorrer divisão. Eu não posso chegar ali no velório e falar para o meu amigo, filho, você já quer comprar aquela caminhonete que era do meu pai? Já estou vendendo com um desconto aí de 20% que eu preciso da grana agora. Pode? Não. Se vocês pararem para pensar, quando eu expliquei personalidade para vocês, eu disse que a pessoa que nasce com vida adquire a personalidade.
E óbvio que quando ela morre, ela perde essa personalidade. Então imagine o seguinte, teu pai tem carro, tem fazenda, tem conta em banco, tem empresa, tá tudo no nome dele. Vamos até imaginar que ele seja viúvo. Tá tudo no nome dele. Ele morreu. Você vai chegar para o gerente de banco e falar, seu gerente, meu pai morreu ontem, eu queria sacar aí 100 mil reais para fazer umas comprinhas básicas lá para casa. O gerente vai olhar para você e vai falar, filhão, chora nenê. Você tem autorização? Você tinha procuração pública para movimentar as contas dele? Não. Então era só ele. Ah, mas ele morreu. Então quem tem que dar essa autorização é o juiz. E quem que cuida desse patrimônio, professor? Porque os irmãos começam a brigar, querem prestação de contas de um para o outro. Aí é nomeado um inventariante, que vai cuidar de um patrimônio de uma pessoa que não existe mais e que não tem dono. Entendeu? Ele é chamado, nesse momento, de ente despersonalizado. Porque ele não tem CNPJ, tecnicamente ele não tem CPF, mas ele existe para o mundo jurídico, como com direitos e obrigações, que vai ser representado esse ente pelo inventariante, que pode ser alguém da família, como pode ser alguém nomeado pelo juiz, de confiança do juiz, se estiver dando muito rolo. Esse é um ente despersonalizado. Família é, professor? É. Porque se eu pegar pai e mãe, ou pai e mãe, eu não tenho o reconhecimento de um CPF como sendo do pátrio poder. Porque o pátrio poder que tinha antigamente, que era o poder do pai, ele deixa de existir, ou melhor, ele passa a existir para os dois. Mas quem representa a família? Qualquer um dos dois ou os dois juntos. Desde que um não ultrapasse o interesse de todos. Né? Se a gente pensar em família antigamente, né, dos italianos, né, meus tios, quantos filhos tinha? 8. Quantos tios o senhor tinha por parte de avó? 12. Parecia coelho. Tá certo que não tinha Netflix, não tinha TV a cabo, essas coisas, então chegava à noite o couro comia. Por quê? Porque fazia parte. Então tinha uma família imensa. Quem era a cabeça? Era o pai. E se fosse hoje, seria o pai e a mãe. E se um guri desse menor fizer caca, jogar um tijolo na Ferrari do carro do vizinho, quem responde? A família. Tanto pai e pai, mãe e mãe, ou pai e mãe. Entendeu? A herança jacente e herança vacante. O que é herança jacente e herança vacante? É quando não existe herdeiro. O Emerson morre, não deixa herdeiro nenhum, nem filho e nem pais. E tios também não. Então isso vai ser passado para o Estado. Leva 20 anos. Quem administra esse patrimônio em 20 anos que estava no nome do Emerson? É um inventariante, que vai cuidar de um patrimônio que tecnicamente não tem dono. Tá certo? E a massa falida. Quando a empresa fale, ela deixa de existir. Mas aquele patrimônio está ali, precisa ser gerido para pagar as dívidas. Quem faz isso? O síndico. Isso é considerado um ente despersonalizado também, pessoal. Dúvidas? Pessoal, obrigado pela atenção. Professor, Pois não, Cristiane. no caso, quando a pessoa não tem filhos, os pais já faleceram, os irmãos também, aí se tiver sobrinhos, passa para os sobrinhos. Vai para os sobrinhos. Ah, tá. E ó, que teve sobrinho aí que eu conheço, que o cara do dia para a noite ficou rico e não sabia nem de onde estava vindo o dinheiro. Nem conhecia os tios. Eu queria ter uma sorte dessa. Eu também, viu? Eu também. Tudo bem, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês. Bom descanso, uma boa semana. Passa para colateral, Thiago. E se não tiver ninguém, aí vai para o Estado. Tem muita gente que não deixa para nada, vai tudo para o Estado. Bom descanso para vocês, uma boa semana, pessoal. Se prepara aí que parece que o Dória vai colocar tudo em lockdown. Então, já aviso, nada de festinha, barzinho clandestino, hein? Fique em casa. Mas ele liberou as igrejas, né?
Ou precisa rezar, né, filha? E Tá todo precisa mundo cheio também de de cesta pecado aqui, básica ó. nessa crise, né? Verdade. Fazer o quê, né? A É, gente suporta. Já já tá tudo em ordem de novo. Um abraço pra verdade. vocês, pessoal. Boa Obrigado. noite. Boa noite. Beatriz, fica em casa todo mundo.